Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula de sábado e, como sempre, nós temos um roteiro com atividades para a gente resolver. Então, aqui desse lado eu estou com o roteiro de aprendizado e deste lado aqui eu coloquei o resuminho da unidade que eu sempre faço. Essa semana a gente já viu esse resuminho, tá? Então, aqui na minha primeira página, eu tenho o vídeo Pocket, que é o vídeo do professor formador explicando como vocês vão desenvolver essa atividade. Sempre tem, assistam. Na segunda página, tem a atividade, então vamos dar uma lidinha nela. Prezados, é importante destacar que as empresas hoje buscam resultados. Eis que surge então o contexto que vamos explorar hoje. Vamos analisar a proposição da tarefa no texto a seguir. Os equipamentos necessários ao funcionamento de uma empresa de revisão e manutenção de embarcações pode ser dividido em duas categorias: apoio e oficina. Então, como essa manutenção de embarcações, pelo menos para mim, não é algo muito comum, eu fui atrás de vídeos na internet que me deixassem um pouco mais a par dessa situação. Eu enviei um link para vocês por e-mail com uma playlist de manutenção de barcos que eu achei bem interessante, pelo menos para a gente ter uma visão do que é isso e algum conhecimento um pouquinho além, ok? Então vamos lá para os equipamentos de apoio. Tem o cais, que é para receber essas embarcações, um guincho para levantar essas peças mais pesadas, carro de lançamento, que é uma estrutura móvel de madeira que sustenta o barco sobre o trilho de lançamento e o conduz até a água durante o lançamento. Esse carro de lançamento, quando o barco ele é feito, ele precisa ser lançado ao mar. E esse carro de lançamento é essa estrutura que vai sustentar o barco até que ele chegue na água. E a gente ainda tem picadeiros, armação de madeira ou aço que apoia pontos do barco durante a manutenção e revisão. Então, se eu preciso fazer uma manutenção, eu vou apoiar esse barco nesses picadeiros. Eles têm o formato do barco praticamente e o barco fica apoiado em cima para que seja possível fazer a manutenção. E na oficina tem vários equipamentos. Eu não vou ler todos eles aqui, tá? Porque depois eu quero que vocês vejam com calma todos eles, ok? Então vamos lá para a atividade. Faça uma lista decrescente de 10 equipamentos quanto à sua criticidade e disponibilidade. Então, primeiro, dentre todos esses equipamentos e ferramentas que a gente tem ali, vamos separar 10 que eu vou separar 10 que eu acho que são os mais importantes para essa manutenção. Depois disso, eu vou colocar eles em ordem de criticidade, do mais crítico para o menos crítico. Essa criticidade a gente já viu durante a semana. Ela tá aqui, ó. São as classes de criticidade. Eu tenho a classe A, classe B e classe C. Isso já foi visto, mas aqui nós também temos um gráfico com essas classes e umas explicaçõezinhas aqui embaixo, algumas informações que depois vocês leem a respeito dessa criticidade. E a questão número 2 é: avalie qual estratégia de manutenção você usaria para cada equipamento da sua lista. Então, primeiro, separe 10 equipamentos. Coloque eles em ordem de criticidade, do mais crítico, ou seja, do mais importante para o menos importante. E depois, que manutenção fazer em cada um desses equipamentos. Dentre esses equipamentos aqui, considerando todos aqui, tá? Não cabe todos aqui. Eu separei 10. Mas eu vou relembrar vocês de que esses são exercícios muito relativos, ou seja, dependem. Eles dependem muito da oficina, eles dependem dos funcionários, eles dependem de qual que é a especialidade de cada oficina. Então, tudo isso depende muito. Os equipamentos que eu escolhi aqui são os que eu considero que são importantes, tá? Então, tá aqui a minha listinha. Eu escolhi 10 desses equipamentos. Então, um guincho, dos armários ferramenteiros, bancada de trabalho,
o conjunto de ferramentas de uso coletivo, conjunto de manutenção de baterias, mala para testes, máquina de furar bancada, uma prensa, conjunto de brocas e, por último, o equipamento de soldadura e corte. Então, esses foram os que eu escolhi dentre todos esses, que eu acho que são os mais importantes. E aí, se for colocar em ordem, então aqui estão os 10 equipamentos que eu escolhi, e aqui eu coloquei eles em ordem de criticidade. Então, o que eu acho que é mais importante é um guincho. Em segundo lugar, as bancadas de trabalho. Em terceiro, um conjunto de ferramentas. E aí vem os armários ferramenteiros, mala para testes, conjunto de manutenção de baterias, prensa, equipamento de soldadura e corte, máquina de furar bancada e o conjunto de brocas. Então, para mim, essa é a ordem decrescente de criticidade. E agora, pegando, por exemplo, um guincho, eu preciso fazer uma manutenção preventiva. Eu não posso esperar ele quebrar para que eu faça a manutenção. Você já pensou se ele está lá segurando o motor e ele quebra e cai e estraga o motor? Então eu não posso esperar. Eu tenho que estar sempre de olho, lubrificando ele, vendo se está tudo ok, se ele não está apresentando nenhum problema. As bancadas de trabalho preventiva, eu vou sempre mantê-las organizadas, limpas, né? Conjunto de ferramentas de uso coletivo. Então, é como a gente viu no exercício durante a semana. Eu vou ter as ferramentas ali, elas são muito importantes. Mas eu eu não preciso fazer uma manutenção preventiva, é mais limpeza dessas peças e a organização. Mas se alguma delas quebrar, eu ainda consigo fazer uma manutenção corretiva e não vai me causar muitos prejuízos. O armário ferramenteiro, também uma manutenção corretiva. Agora, a mala para testes, ensaios e diagnóstica preventiva. Ela não pode estragar. Eu preciso que ela esteja sempre funcionando, então eu sempre vou fazer, às vezes precisa calibrar algum equipamento para que ele esteja sempre funcionando, para que ele esteja correta a medição e por aí vai. Conjunto de manutenção de baterias, corretiva. Prensa, preventiva. Equipamentos de soldadura, preventiva. Máquina de furar de bancada, uma manutenção também preventiva. Pensou se ela resolve dar a louca lá e fazer alguma coisa. Ai, gente, tenho medo dessas coisas. E o conjunto de brocas é a corretiva, assim como as minhas ferramentas. Se quebrar e eu tiver que fazer uma troca, ela não vai me causar muito dano. Então, gente, essa aqui foi a lista que eu fiz, é a minha opinião, mas como eu já falei, eu também não conheço muito a respeito de manutenção de barcos. Eles, apesar de serem como os carros, eles estão no meio do mar, então a gente ainda tem essa outra questão da água salgada, que ela corrói, então eu tenho que ficar de olho nisso. Tem a água que pode entrar, então é um pouquinho diferente. Isso que eu fiz aqui é a minha opinião. Eu espero que vocês realmente deem uma lida, pesquisem a respeito e façam a lista de vocês. Beleza?